Muito boa noite, nobre colegas. Estamos começando esse projeto, né? Um projeto que é uma parceria, que é um projeto que veio para acrescentar para a nossa cidade, é um projeto relacionado à cultura, relacionado à história, que é o projeto Dialogando sobre a História de Bebedouro, né? Uma parceria das páginas Bebedouro Arts, né? Que a gente faz o trabalho hoje um pouco mais cultural, com a página do nosso amigo, grande professor José Pedro Tonius, que é a página Bebedouro História e Memória. É isso, né, professor? Perfeitamente. Eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Euler para estarmos aqui, não é? E mais uma vez conversarmos um pouco a respeito da história da nossa cidade, mas fazendo isso de uma forma contextualizada, Com né? E certeza. por isso que estamos aqui, dois professores de história, além de mim, João Vitor, não é? Que vamos tentar repetir a experiência que tivemos, né, no ano passado, Na fazendo primeira na live, primeira isso. live, só que agora abordando um outro contexto. Isso, exatamente. A primeira, para quem não acompanhou, a gente vai deixar o link da primeira live. A primeira live nós fizemos uma contextualização desde a fundação de Bebedouro, né, 1884, me corrija se estiver errado, até a década de 1930 que tivemos, né, depois o José Pedro, se quiser fazer uma breve abordagem mais ou menos do que a gente falou. E também agradecer a presença do professor, né, que é o João Vitor Zampier, já esteve aqui, ele que sempre acrescenta, trazendo o contexto da história estadual, geral no período que a gente vai abordar. Então a gente vai abordar um período de 1940 até 1930 e 1940. Muito. Boa noite para todo mundo. Gostaria de agradecer ao convite do Euler mais uma Aham. vez. José Pedro, sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre a história do nosso município, do nosso país. É um prazer. Muito obrigado pelo espaço novamente. Nossa, é um projeto, eu falei para minha esposa, cara, que projeto bom, porque eu gosto de aprender sobre a história e aprender com grandes profissionais nos motiva mais sobre aprender sobre a história, sobre a história da nossa cidade, né? Ó, pra gente contextualizar, né, esse bate-papo aí da década de 30 e 40 da nossa cidade, né? Primeiro pedir pro nosso professor João Vitor fazer uma abordagem um pouco que a gente falou, qual que era o contexto antes, né, desse período lá que a gente falou um pouquinho da live, um pouquinho resumido, qual que era o contexto geral da história no país. Vamos lá. O final da década de 20, mais especificamente aí o ano de 1929, ele vai ser um ano bastante complicado, né, para a história geral. Vamos pensar assim, para a história mundial, porque é o ano em que acontece, né, a famosa crise de 1929, no mês de outubro, aí mais para o final do ano. E ela vai ter desdobramentos que vão se arrastar aí ao longo da década de 30 como um todo, da década de 40, pelo menos ali até meados dela. E ela vai ter desdobramentos também muito sérios para a política nacional, inclusive para a nossa política, né? Bebedouro como município. Então, ela vai afetar. Todo esse período que a gente vai abordar. Exatamente. Então, eu acho que ela é o ponto ali em que a gente precisa Retomar começar dele para poder entender o que vai vir. o que vi. A crise de 29 ela vai ser marcada aí pela falência, pela quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York, é o start desse processo todo. A quebra da Bolsa de Valores em si, ela é reflexo do que aconteceu nos anos anteriores, né, o pós-Primeira Guerra Mundial, capitalismo liberal. Então isso vai acabar levando a quebra da bolsa e ao início, né, do que a gente chama aí a crise de 1929, né, e a Grande Depressão que se arrasta depois. E isso vai atingir o Brasil não imediatamente, vai levar um tempo, né? A gente está falando de um mundo menos globalizado do que hoje, então leva um tempo para que isso chegue até o Brasil. O Brasil ele vai sentir mais a crise de 1929 por conta do café, exportação de café. O café ainda era o carro-chefe, né, da nossa economia. E o principal mercado do café brasileiro eram os Estados Unidos. E com a crise eles cortam, diminuem bastante, né, drasticamente a importação do café brasileiro. E a partir desse momento a crise ela começa a se alastrar pela economia brasileira e vai acabar chegando até o nosso município, até Bebedouro, que nesse contexto, como a gente já abordou
no nosso outro encontro, ainda tinha na cafeicultura uma atividade importante para a economia da cidade. José Pedro também faz um pouco desse contexto que nós tivemos aqui no município, né? Até chegarmos na década de 1930, né? Um resuminho geral do que, desde a fundação até essa crise do café que afetou nossa cidade, que o João Vitor deu uma adiantada aí. Aqui em Bebedouro, eu penso que é importante nós fazermos uma retrospectiva, falando ali do momento em que a cidade está no processo de formação e depois o crescimento, né? Então isso se dá no finalzinho do século XIX, justamente quando está a transição de monarquia para a república, né? Então, embora o Bebedouro tenha ali aquela fundação e formação inicial ainda, né, sobre no período ali final da monarquia, né? Mas na verdade a história praticamente, né, em sua maior parte, se desenvolve já na República, né? E assim como a maior parte do Brasil, principalmente aqui o estado de São Paulo, nós também estávamos inseridos naquela política, né, do coronelismo, aquela política do café com leite, não é? Que já abordamos anteriormente e que é tão conhecida, né, pela maior parte das pessoas aí que estudam pelo menos um pouquinho aí da história, Uhum. né? Nesse contexto, aqui em Bebedouro, tem um nome, né, que tem um destaque muito grande, né, que era o Coronel João João Manuel. Manuel, que a gente abordou um pouco dele, Falamos dele, né, destaque e político, é um né? destaque político porque, inclusive, ele era o chefe, né, do Partido Republicano aqui em Bebedouro, então ele tinha muita influência, né, sobre as pessoas que estavam também na política, muita influência naqueles que eram eleitos, né, para vereador, inclusive. Então ele exercia, né, toda essa liderança, digamos assim, né? Mas que vai acontecer chegando aqui no ano de 1930, né? Ele é uma pessoa que, né, já tinha uma certa idade, não é? Então, nos anos finais aí de 1920, ele já começa a ficar bastante doente, né? Ele ia muito para São Paulo, ele tinha familiares lá, inclusive, onde ele vai buscar tratamento, né? Então, constantemente ele ia de Ia trem, de né, para trem, São né? Paulo. E justamente, né, no início do ano de 1930, que é o ano, né, em que as mudanças aí estarão acontecendo, ele vem a falecer no mês de janeiro, né? E eu penso que a morte de Coronel João Manuel tem um peso simbólico muito grande, né? Para a Porque se cidade, ele né? era o grande nome do coronelismo, né, o grande nome da Primeira República, do Partido Republicano Paulista aqui em Bebedouro, né, e no contexto geral está acontecendo esse movimento de mudança, né, aqui acontece esse corte. Então, com o falecimento dele, busca-se, né, outros nomes, né, de liderança, e no primeiro momento o Coronel Conrado Caldeira, né, vai exercer esse papel, mas aí vem A crise. a A crise crise e, de, como de- desdobramento dela, conforme você já falou, né, o movimento que vai levar Getúlio Vargas ao poder, né, que Exato. hoje Isso em que ano? Vamos contextualizar. 1930. 1930, 1930, no exatamente. mesmo Isso. ano. Por conta da política do café com leite, havia aqui no Brasil o revezamento, né, entre a oligarquia paulista e a mineira no governo federal. E havia, acredito que a gente chegou a comentar na última live sobre o convênio de Taubaté, que era uma política, um acordo, vai, feito entre o governo federal e a oligarquia paulista, Uhum. que visava a manutenção do preço do café, era uma política de valorização do preço do café. Então, o excedente do café, que poderia levar a uma queda no valor da saca, ele era comprado pelo governo federal a fim de diminuir a oferta e manter o preço atrativo para os produtores. Por conta da crise e a interrupção da exportação para os Estados Unidos, em 1929, o governo federal acaba, né, a oligarquia paulista acaba acionando o convênio de Taubaté, que já faz a compra da safra excedente ali no próprio ano de 1929. E quando a gente entra em 1930, ano de eleição, como o presidente era o Washington Luiz, paulista, ele temia que o próximo presidente, pelo café com leite, um mineiro, não mantivesse o convênio de Taubaté. Então, ele rompe com Minas Gerais e, ao invés de indicar o mineiro para a presidência e apoiá-lo, ele indica um outro paulista, que era o Júlio Prestes, que garantiria o convênio de Taubaté e todo o processo que já estava acontecendo.
essa ruptura entre São Paulo e Minas, ela vai fazer com que Minas se aproxime de oligarquias de outros estados, como Rio Grande do Sul, estados da região Nordeste também, que já vinham há tempos tentando derrubar os paulistas e os mineiros, né, da política federal, mas não tinham força. Agora, com o apoio de Minas, eles conseguem, né, essa força necessária, e aí ocorre a eleição, e por conta, né, da política dos governadores, aquele esquema todo de fraude, Júlio Prestes acaba sendo eleito. Mas aí o Vargas, com o apoio dessas outras oligarquias, ele consegue promover, né, o movimento que a gente chama de Revolução de 1930. Então ele depõe o Washington Luiz e impede a posse do Júlio Prestes como presidente, e isso inaugura o que a gente chama de Era Vargas. Vai de 1930 até 1945. Sim. Legal. Mas eu gostaria de complementar essa sua fala, né? Falando o que aconteceu em Bebedouro, né? Diante desse quadro aí, eu ia suscitar né? isso. Nós tivemos um interventor nesse período aqui também. Então, né? mas Perfeito. antes que isso acontecesse, né? Porque o interventor, ele vai ser indicado, né? Pelo staff, né, de Vargas, depois que ele consegue chegar ao poder. Mas eu queria dizer assim, que aqui em Bebedouro, assim como em todas as cidades, municípios, né, do estado de São Paulo, Júlio Prestes, que era paulista, né, venceu as eleições, né? Inclusive aqui em Bebedouro ele teve 1.500 e poucos votos, né? Enquanto teve cerca de 20%, que era o Vargas, né? Cerca de 20% do total de votos que o Júlio Prestes conseguiu, né? E na verdade o Vargas ele só teve uma quantidade maior de votos em Minas Gerais, né? No Rio Grande do Sul, que era o estado natal dele, e na Paraíba, que era João Pessoa, indicado para ser o vice-presidente, né? E nos outros estados todos o Júlio Prestes ganhou. Bebedouro então acompanhou essa tendência, né? Não somente paulista, mas de grande parte do país também. Mas nacional, legal. Mas isso não impediu que o Vargas chegasse ao Não. poder. E aí, outra coisa que eu acho muito bacana, que é assim, como a nossa cidade, o nosso município, ele era predominantemente, né, apoiador do Júlio Prestes, e isso óbvio que tem um significado, né, porque Bebedouro estava inserido numa região que era uma grande produtora de café, né? O café era o propulsor da economia não só nacional, como você já disse, né, mas também de Bebedouro e da nossa região aqui. Então é claro que haveria esse apoio para um candidato, né, que talvez pudesse favorecer a própria cafeicultura, né? E é interessante que assim houve as eleições, né? O Prestes ganhou aqui no Brasil e também aqui em Bebedouro, e a partir do momento que começa o movimento que você citou, né, é muito interessante a gente ver na imprensa isso, né, na imprensa aqui de Bebedouro na época. A imprensa cai matando, né, em cima do que Getúlio Vargas estava fazendo, que ele era um traidor, que ele, né, estava tentando ali promover um golpe, tomar o poder, que ele tinha sido derrotado. Mas enfim, né, com tanta reclamação que houve não só aqui, mas em outros lugares, o Vargas vai chegar ao poder da mesma forma, né? E aí quando ele chega ao poder, aí você continua vendo os jornais seguintes, né? Aí já começa o quê? O enaltecimento à figura de Getúlio Vargas, né? Então é interessante como que a imprensa, ela na época ia acompanhando, né, esses movimentos, né, procurando de alguma forma apoiar aquele que estava no poder. Né? Isso vai mudar um pouco mais à frente, né? Mas nesse momento, 1930, é o que vai acontecer. E São Paulo não engole, né? A manobra, vamos colocar assim, do Getúlio Vargas. E a situação ela começa a piorar, eu acredito, para São Paulo, né? A relação de São Paulo com Getúlio Vargas, quando ele começa a nomeação desses interventores, que o Euler tinha Isso comentado. Que a gente vai chegar aqui, né? Esses interventores, eles eram representantes do poder executivo, né? E Vargas, a fim de desarticular a oligarquia que dominava todos os âmbitos da política, especialmente em São Paulo, ele destitui dos cargos os políticos que haviam sido eleitos anos anteriores graças, né, à política dos governadores, e coloca no lugar esses interventores que vão puxar a sardinha, vamos colocar assim, pro lado dele, né, nas esferas Isso, nas esferas do executivo municipal e estadual. E aí aquela rusga que São Paulo já tinha com Vargas por conta, né, da Revolução em 1930, ela vai ganhando proporção, e isso vai levar São Paulo, 2 anos mais tarde, a
a um movimento armado, que a Que é a gente, Revolução de 1932. perfeito, que a gente conhece como Revolução de Que nós 1932. chegaremos já. Isso aí. Aí, dos interventores, você até tinha comentado, né, de um prefeito que acaba ficando mais tempo nesse período por conta, né, dessa nova política de Vargas. Na Local, verdade, estamos no local ainda. vindo aqui para Bebedouro, né? Então, quem estava no poder quando ocorreu o golpe, né? Eu vou assim falar para o que aconteceu com Vargas, quando ele chega ao poder, era o Antônio Alves de Toledo, né? Que já estava na condição de De prefeito prefeito, eleito né? há 6 anos. Então, ele vai ser tirado do poder, né? Em seu lugar vai ser nomeado o Coronel Abílio Alves Marques, que na verdade vai ficar poucos dias, né? À frente do Poder Executivo, e depois, na sequência, virão vários outros interventores, né? Embora depois, mas aí já um pouco mais à frente, né, o Antônio Alves de Toledo novamente será candidato e será eleito. Mas Novamente aí será mais um eleito. pouco Ó, à temos aqui o frente nome aí. do interventor que nós tivemos em Bebedouro, que foi Alcides de Araújo. Ele entrou em 26/12/1930, foi interventor até 14/1/1900 e... Não é, 26/12/30 e 14/1/31 ele já nomeia, que você falou que é Coronel Conrado Caldeira, né? Caldeira, Conrado Caldeira, é na isso. Conrado Caldeira já ficou para trás, né? Na verdade, ele não volta mais à frente do executivo. O que nós vamos ter aí é uma sequência de interventores, né? Não, Inclusive, ele Bem-vindo de Oliveira, ah, né? tá. Isso, Aí Bem-vindo de sim. Oliveira. Inclusive, entre esses interventores, nem todos eram de Bebedouro, né? Esse era estadual, Porque né? é aquela questão de ter alguém de confiança à frente do Poder Executivo, né? Então, às vezes, não tinha algum nome de confiança aqui e acaba vindo, né? O Outro que interventor. é de fora. Aqui o que foi depois nomeado foi Bem-vindo de Oliveira, né? Se você observar, né, a cronologia dos interventores, você vai observar que a maioria deles estiveram por pouco tempo no poder, né? Uhum. Alguns aí por poucos dias, poucos meses, né? Enfim. Mas é esse processo o próprio nome fala, né? Intervenção, né? Exato. Então, a intervenção é feita sempre que é visto como necessário para garantir a manutenção de uma determinada situação, né? E a situação era essa que favorecesse ao Getúlio Vargas. Legal, ó. Considerações sobre o ano de 1930. Trouxe algumas notícias, né? Em 1930 nós instituímos a Feira Livre lá na Praça Rio Branco, né? Através do prefeito Antônio Alves Toledo foi instituído a Feira Livre. Também tivemos o primeiro concurso da Miss Bebedouro, né? Que eu trouxe aqui o nome da candidata, que foi a Carolina Chiucho, né? Tivemos um pouco antes a inauguração do Cine Rio Branco, 1929. Cine Rio Branco é antes, é 1912. 1912. 1912. É que ele mudou a gerência, né? Ele Isso, pertencia exatamente. a um determinado grupo, né? E depois ele foi vendido. Tá, tivemos também a nomeação do maestro pelo Peregrine ao título emérito de Bebedourense, né? Pela Associação dos Empregados de Comércio de Bebedouro. Também tivemos, pelo prefeito Antônio Alves de Toledo, a instituição de um imposto através da Lei 1930, que foi um imposto de caridade, que ele distribuía esse imposto para 3 instituições que tínhamos na época, que era a Santa Casa de Misericórdia, o Asilo São Vicente e a assistência aos morféticos. É isso, GP? O que é essa instituição, você lembra? Os morféticos era o termo que era utilizado, né, para as pessoas que tinham a hanseníase, né, o mal de Hansen. E nós tínhamos aqui em Bebedouro um espaço, uma vila, né, algumas casas que eram bastante, inclusive, retiradas, né, da região central, onde alguns dessas pessoas, né, entre aspas, morféticos, eram atendidos. Ah, Né? entendi. A gente vai mencionar a foto para depois a gente colocar na edição. Temos uma foto clássica das eleições de 1930 lá na escola do Abílio Manuel, né, que é aquela foto dos carros do pessoal, o pessoal tá vendo aí. Deixa eu ver que tivemos. Em 1931, tem algumas considerações desse ano? Nós falamos da Era Vargas, né? 32. Chegamos na 30.
Tá, então Isso. deixa eu fazer algumas considerações ainda sobre o ano de 1931. Tivemos a instituição do nosso clube, né? O Zé Pedro até fez uma matéria disso, não fez, Zé Pedro? Foi só uma Uma postagem, menção, né? né? Não foi, não Foi uma foto, né? foi. Uma foto oficial lá no balance, no Palacete Zaccarelli, né? Sobre a inauguração do nosso clube, que parece que eu pesquisei, depois se transformou no Bebedouro Clube, que se juntou com o Clube Cidade Coração. Mais à frente. Mais à frente, isso. Porque no primeiro momento era um clube social sem essa parte esportiva, né? Uhum. Então tinha a sede social no centro. Que era ali na Francisco Inácio. Não, na Oscar Werneck, esquina com a 15 de novembro. É, exatamente. Né? Ali era a sede social do Bebedouro Clube. E lá embaixo, onde era a Cidade de Coração, se tornou a sede de campo, né? Do Bebedouro Clube. Ah, exatamente. Isso é mais à frente, não é na década de 30, não. Não é de 30? A junção da Ah, a Cidade de junção Coração, não, a junção é mais pra frente, tá? Eu só tô falando da criação, né? Da criação, isso. Mais alguma? Tá, 1932 tivemos a criação da Associação Comercial, Uhum. né, de Bebedouro, Isso. que também funcionou no Palacete E continua lá. e continua lá até hoje. Também tivemos personalidades presentes no evento, nesse evento da criação do nosso clube, que foi, por exemplo, Leite Stamato, Joaquim Alves Guimarães, Tiburcio Gonçalves Filho, Norberto Rangel, Eugênio de Oliveira, que algum deles posteriores se tornariam prefeitos, né? 1932, chegamos na Revolução Isso. Estadual, né? A Revolução de 1932, Isso. também conhecida como Revolução Constitucionalista. São Paulo se levanta, né, contra o governo de Getúlio Vargas, acusando de ser um ditador, de ter usurpado o poder, de estar de maneira irregular, inconstitucional. E São Paulo exigia que fosse feita uma nova Constituição que garantisse aí o processo democrático, né? A gente pode chamar desse jeito. É até engraçado, né, pensar, né, da oligarquia paulista fazendo esse tipo de questionamento e exigência, mas como eles haviam perdido o poder, então o único jeito deles tentarem voltar seria por meio de uma eleição. E São Paulo começa toda uma mobilização a nível estadual, que inicialmente contaria com o apoio de alguns outros estados. Acreditava-se, né, que Paraná e Minas Gerais se juntariam a São Paulo contra Getúlio Vargas, mas isso acaba não acontecendo no final das contas. Apenas um destacamento mineiro, se eu não estou enganado, comandado por um general que marcha até São Paulo, né, para se juntar aos soldados paulistas, e começa o movimento armado. O objetivo era chegar ao Rio de Janeiro e depor Getúlio Vargas, mas pelo menos até onde eu conheço, esse movimento ele acaba não saindo, né, não ultrapassando as fronteiras do estado de São Observação, Paulo. Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil na Perfeito, época. a capital federal ainda era Rio de Janeiro. Uhum. E essa revolução ela acaba, né, chegando até Bebedouro. Inclusive alguns bedourenses eles acabam sendo voluntários, né, para servir. E o memorial deles fica lá na concha acústica, né? Aquele obelisco ali ao lado da laranja. E ele tem os nomes dos voluntários bebedourenses que acabam participando e servindo. São Paulo acaba sendo derrotado, né, em questão de alguns dias, né? A Revolução ela começa ali no mês de julho. Feriado que... A data que é feriado hoje. 9 de julho. Foi uma guerra mais... Foi um movimento armado, vamos colocar assim, um conflito, né, entre as tropas paulistas e as tropas do governo federal. São Paulo não tinha a menor chance de derrotar o exército brasileiro, mas eles tentam. E acho que o mais interessante desse processo é a mobilização que São Paulo vai fazer para conseguir principalmente fundos para poder bancar, custear esse movimento. E Bebedouro acaba participando. É a questão da arrecadação de ouro, de anéis, como é que é? Na verdade, fala um pouquinho, o que acontece? No primeiro... Pera, só cortando um pouquinho, tem um artigo seu sobre a Revolução na sua página, né? Para quem quiser acompanhar. Na verdade, cada um
Tem um artigo, exatamente. A gente tem que. A gente vai incluir tudo na legenda aqui para vocês ir lendo. Pode continuar. Em relação a Bebedouro, eu penso que é importante destacar, né, que foi um dos primeiros municípios a fornecer voluntários, né, para esse movimento que teve início lá na capital, né? Então, vários se alistaram, né, de uma forma voluntária. Houve todo um apelo, né, da imprensa, enfim, das lideranças locais da época, né? E gradativamente muitas outras pessoas foram ali se inserindo nesse movimento. Eu mesmo tive alguns tios, né, e seguiram também para lá, foram e voltaram, né, mas enfim, participaram do movimento também. Agora, além de fornecer os soldados, né, como o João já disse, houve fornecimento também de recursos materiais, né? É interessante que assim havia uma mobilização, por exemplo, das associações religiosas católicas, né? Havia das escolas, né? Do ginásio municipal, do Grupo Abrim Manuel, do Colégio Anjo da Guarda, da Escola de Comércio. Então, em todos os lugares onde havia, né, algum agrupamento, havia toda essa mobilização para fornecer não apenas recursos financeiros, mas também material, né? Havia, por exemplo, lavradores que forneciam sacos de arroz, né? Que oferecia galinhas, frangos, enfim. Tem que lembrar que aquelas pessoas que estavam na luta, né, precisavam de ter esse respaldo, né? E que nem sempre o Estado garantia. É necessário que a população Ajudasse, né? ajudasse também, né? E fora isso, tem um movimento que foi iniciado já no mês de agosto, né? Que é aquele Doe Ouro para o Bem de São Paulo, né? Que basicamente convocava a população a doar joias, principalmente joias, objetos de Joias, ouro, né? anéis, Enfim, brincos, né? principalmente joias. E dentre os vários itens que eram doados, um dos que mais marcaram era a aliança, né? Lembrando que assim, a pessoa doava uma aliança e recebia de volta Certificado. um certificado, né, de que ela foi uma colaboradora, Colabora. né? Então teve muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas aqui de Bebedouro que fizeram essa doação. E é interessante que na época que Bebedouro, né, um nome que eu acho importantíssimo nessa década de 1930, que era o vigário da época, né? O inicialmente cônego e depois Monsenhor Aristides da Silveira Leite, falamos um pouco que dele, esteve à frente desse movimento, né? E ele era também, a partir de 1935, se não estiver equivocado, o provedor da Santa Casa, né? Então, a própria organização desse movimento propôs que uma parte do que fosse arrecadado, né, fosse doado para a Santa Casas. Tá? E ele fornece, inclusive, um balancete mostrando tudo que foi arrecadado, o quanto que foi doado para a Revolução, né, para o movimento armado, e o quanto que ficou para a Santa Casa, que estava no processo ali de reconstrução. De reconstrução. Sim, não só reconstrução material, né, porque depois ela vai ser ampliada fisicamente, mas reconstrução mesmo no aspecto administrativo, sim. O próprio Monsenhor Aristides que vai estar ali envolvido, né, na vinda você mencionou, né, do Colégio Anjo da Guarda para Bebedouro. Que é ele é um nome, assim, eu penso, até já te falei isso, ele merece uma dissertação, né, um estudo aí mais aprofundado, porque é incrível a liderança que ele fazia aqui, né? É óbvio que a sociedade era predominantemente católica, embora nós já tivéssemos aqui a igreja presbiteriana, né, e também o Centro Espírita do Calvário ao Céu, mas era uma minoria que frequentavam, né, esses outros dois movimentos religiosos. A imensa maioria, mais de 95%, era católica. Só havia uma paróquia, né, que era a paróquia de São João Batista, e ele estava à frente. Então, você citou aí, por exemplo, além do Colégio Anjo da Guarda, né, você citou também o Asilo São Vicente de Paula, também a Escola Técnica de Comércio, também a Santa Casa de Misericórdia, né? Então, muitas coisas, né, que aconteceram nessa época, de alguma forma, esse vigário estava envolvido, né? Então, ele é um nome que merece destaque como sendo uma liderança, né, que vai mobilizar a sociedade para várias causas aí que vão ser colocadas na década de 30, principalmente na década de 30. E tem um monumento dele ali na praça, né, próximo a...
na praça que leva o nome dele, inclusive, Exatamente. né? Que anteriormente chamava-se Praça Barão do Rio Branco, as duas praças, né? Aí a Tinham o de mesmo cima nome, ficou. mas depois que ele falece, não aqui em Bebedouro, né? Ele já tinha ido embora, aí vem os freis franciscanos, né? Assumir a paróquia, mas aí depois ele vai embora, volta para a terra natal em Minas Gerais, falece lá, né? E aí é feito um movimento para dar a ele, dar à praça o nome O dele, nome dele, né? né? A praça passa a chamar Monsenhor Aristides Silveira Leite e também é erguido aquele monumento que lá está, né? Olhando de frente do lado esquerdo da matriz de São João Batista. Exatamente. Ó, e um pouco de informação também sobre desse período, né? Chegamos até 1935, podemos dizer isso. Tivemos a Revolução, que você mencionou. Aí você falou um pouco da Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia de 1934, né? Tem a sua instauração. Também tivemos posso dizer, um movimento esportivo significativo, que foi a criação da piscina, né? Da Chácara Santa Teresina, de um comerciante que é o Adriano Garrido, né? Foi um movimento bem significativo, porque depois tivemos equipes, né, de natação que competiriam pelo posterior pelo Clube Cidade de Coração. Tivemos a criação do segundo grupo escolar. Qual que foi esse? O Paraíso? Não, Conrado Caldeira. O Conrado Caldeira. Paraíso não nasceu o grupo, né? O Paraíso nasceu o ginásio. Ah, Né? Ginásio entendi. particular, depois ginásio municipal, depois O ginásio Conrado estadual. Caldeira lá na Conrado Rubião. Caldeira na Rubião Júnior. Ah, sim. Né? Então Isso lá vai foi. ao encontro da demanda, né, pela educação primária, né, pela educação elementar, e o Abril Manuel já não comportava mais. Já tinha né? bastante, né? Então foi necessário a criação de um outro grupo, e, né, chamado inicialmente Segundo Grupo Escolar de Bebedouro, depois Grupo Escolar Coronel Conrado Caldeira. Tivemos em 1935, inclusive tem um blog lá na página do Zé Pedro, que foi idealizado pelo Dr. Ricardo Marcondes Machado, né, que foi a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia, né, em 1935. Ela funcionava, vamos colocar a fotinha aqui, isso. Ela funcionava lá na Brandão Veras, esquina com a Prudente de Moraes, né, temos um ar... Palacete Nascimento, né, que marcou a época que hoje, infelizmente, ele está um pouco, digamos, não vou dizer abandonado, mas está esquecido, está precisando de uma restauração, pelo amor de Deus, não vamos fazer nele o que já foi feito em outros palacetes aqui dessa cidade. É um dos poucos que ainda restam. Só estou vendo, tem algumas portinhas, né? Temos se perdendo, que mudam, algumas janelas que mudam, um pouco vai estar algumas todo placas que tampam a arquitetura. Pelo amor de Deus. É triste. Tivemos a Casa de Saúde Dr. Cambaúva. Né? Onde é essa casa? Inicialmente, ela era é o Instituto Santa Terezinha, né, que funcionava, onde depois se tornou o Bebedouro Clube na 15 de novembro com a Oscar Werneck. Legal. Que depois se mudou, foi feito um outro prédio, né? A Casa de Saúde do Dr. Toledo, na esquina onde é o Unimed hoje, né? Unimed, o antigo Samaritano, né? Na Rubião Júnior. Sim, ali na esquina, do lado da escola Bílio Manuel. Perfeitamente. Sim. Também tivemos a criação do Rotary Club, né? Que é uma entidade importante na cidade. Tivemos como um dos idealizadores, Dr. Orlando França de Carvalho, né? E ela teve sua primeira sede no famoso Hotel Amadeu. Onde era o Hotel Amadeu? Na Francisco Inácio? Então, esse foi o segundo, né? Na verdade, teve um anterior. Mas o Rotary, depois mais à frente, ele vai ter a sede própria, né? Que funciona, inclusive, até hoje, ali na Praça 9 de Julho, atrás do antigo fórum, né? Exatamente. E contexto histórico, também tivemos a criação, não sei se isso é relevante, depois o João Vitor pode até acrescentar um pouco, em relação da difusão da rádio e TV no estado, como é que... A difusão principalmente da rádio, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, ela fez parte de um projeto do próprio Getúlio Vargas, né? No início do seu mandato ali, como é que é? Não logo de início, eu acho que acho que tá aqui... Mais pra frente, mais a partir de 1937. Né, aqui eu marquei 1938. Isso. Que foi a criação de uma sociedade que recebia sinais de rádio, né? O rádio... Não era uma estação própria.
Não era uma emissora local. Ela foi idealizada, deixa eu ver aqui, pelo jovem João Eusébio de Moura, né? Ficou conhecido como Rádio Clube de Bebedouro. Rádio Vargas usava para fazer propaganda, né? Mesmo divulgar feitos do governo, ali mais naquela linha do populismo que vai marcar muito o Estado Novo a partir de 1937. Mas até que a gente chegue ali, tem uns outros pontos, né, nos Pode anos falar, pode falar. anteriores. A era Vargas, especialmente a partir de 1935, ela vai começar a refletir um pouquinho desses efeitos políticos que começam a se desdobrar, principalmente na Europa, por consequência da crise de 1929 e da falência do capitalismo liberal. A economia capitalista ela se mostra falha por conta da crise e ela abre espaço para que o socialismo, que já existia, especialmente, né, pós 1917, né, em Revolução Russa, ganhasse espaço político no continente europeu. E a burguesia europeia não viu o socialismo como uma alternativa viável ao capitalismo. Porém, a ideia de Estado máximo, né, que o socialismo pregava, ela agradava à burguesia, e isso abre um espaço para que surja o fascismo. Então, o fascismo, apesar de ele já ter começado a se desenvolver na década de 20 na Itália, ele vai ganhar muito espaço na política europeia a partir da década de 30 como uma consequência da crise e da falência, né, do modelo liberal. E isso vem para o Brasil. Apesar de aqui no Brasil nós estarmos já na era Vargas, as tendências fascistas, né, e o socialismo eles ganham espaço aqui dentro do nosso país, e Bebedouro reflete também essa polarização aí a partir da segunda metade da década de 1930. Inclusive aqui em Bebedouro nós tivemos, né, um núcleo da Ação Integralista Brasileira, né, muitos bebedourenses participando desse movimento. A gente vê inclusive na imprensa muitos artigos sendo publicados. A maioria de quem participava desse movimento eram geralmente pessoas que tinham alguma formação, né, na área do jornalismo, né, do direito, né, enfim, as pessoas que tinham algum esclarecimento, alguma formação, digamos assim, né? E associado a isso, nós tivemos também o núcleo da Aliança Nacional Libertadora, ANL. né? Que já vinha nessa pegada de defesa do socialismo, né? É claro que eles acabaram não tendo uma projeção tão grande que permitisse a eles a chegada ao poder, né? Até porque você, né, cita isso, ambos acabaram sendo colocados depois na ilegalidade, Perfeito. A né? partir das duas intentonas, né? Isso. A comunista e a integralista, o Vargas vai eliminar, né, essa concorrência. É. E a prova de que o conservadorismo permanece com maior força aqui em Bebedouro é que nas eleições de 1936, eleições municipais, nós vamos ter dois candidatos, né? Um era o Antônio Alves de Toledo, que era do Partido Republicano Paulista ainda, né? Já tinha sido prefeito, inclusive, e o outro era o Coronel Raul Furquim, né? E, inclusive, também já tinha sido prefeito anteriormente, só que agora ele estava no outro partido, né? No Partido Democrático, certo? Olha o nome. Então, acontece as eleições em 36, Antônio Alves Toledo ganha, tá? Com cerca de 2/3 dos votos, apesar de que o Raul Furquim era muito conhecido, né? Uma pessoa que, inclusive, participava, né, de muitas campanhas, fez as doações aí de terrenos, né? Enfim, era uma pessoa muito benquista. Mas ele não conseguiu ser eleito, foi o Antônio Alves Toledo, né? E é interessante que, apesar de 37, novamente, Vargas promover um golpe, né, que vai voltar com aquela política do intervencionismo estadual e municipal também, Antônio Alves Toledo continua por 6 anos no governo aqui em Bebedouro, né? Então, só reforçando, né, que o conservadorismo se manteve. Se manteve. E só recapitulando também, São Paulo, lá em 32, apesar de ter sido derrotado, ele consegue, né, uma nova... São Paulo não, mas Vargas acaba aprovando uma nova Constituição, né, em 1934, motivo pelo qual Antônio Alves de Toledo consegue, né, ser eleito como prefeito, é reeleito, e essa Constituição é anulada pelo próprio Vargas em 37,
que a Constituição brasileira que durou por menos tempo. E aí entramos no período do Estado Novo, né, que a gente pode chamar também de ditadura varguista, A partir de 1937. e 37, durando até 1945. E aí nesse modelo que o Brasil vai participar, né, da Segunda Guerra Mundial. Começa a partir de 1939. O Brasil ele tem uma postura neutra, ambígua, neutra entre aspas, né? Vargas ele joga com os dois lados, ele negocia a aliança brasileira. Ideologicamente, ele tinha uma afinidade muito maior com as ditaduras fascista e nazista, por ele próprio ser um ditador. Inclusive, né, as medidas que o Vargas toma mostram essa afinidade, né, as próprias leis trabalhistas, né, em consonância com a polaca, muito bem, em consonância com a Carta de Lavoro, né, do Mussolini. Exato. Então, ele, acredito eu, né, só não bateu o martelo porque os Estados Unidos, né, aqui no mesmo continente, pressionou bastante. Os Estados Unidos vão acabar, entre aspas, ganhando a aliança do Brasil porque eles vão mudar toda a política externa deles em relação ao Brasil. Vão se transformar no principal comprador, né, do Brasil, vão criar a política da boa vizinhança, que envolve inclusive, né, o Walt Disney, e tudo isso acaba arrebanhando, né, o Vargas. Carmen Miranda. Exato. Acaba arrebanhando o Vargas para o lado deles, e a participação do Brasil no conflito em si, ela é contraditória. O Brasil ele entra no conflito ao lado das democracias, só que o Vargas era um ditador. Então, os soldados brasileiros, eles sentem, né, dos próprios soldados norte-americanos e ingleses, essa incongruência, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês tinham que estar do outro lado. E eles trazem de volta para o Brasil esse questionamento e já pegam, né, um governo do Vargas mais fragilizado, né, enfrentando bastante oposição interna, oposição da imprensa, e aí acaba sendo a gota d'água, né, que leva... Nem com queremismo ele consegue ficar no poder. Não consegue. E Bebedouro acaba, né, participando, né, desse evento todo do conflito, né, da Segunda Guerra. Inclusive, bebedourenses foram, né, até a Itália, que foi o cenário em que o Brasil atuou. E eu acho que pouca gente sabe disso, né? Eu mesmo acabei descobrindo desse ponto quando o José publicou. Publicou, exatamente. Ó, nesse meio tempo, deixa eu falar só algumas curiosidades. Em 1936 tivemos a criação da Capela São Benedito, lá na Praça Rui Barbosa, que é aquela que... A segunda, né? Porque teve uma anterior menorzinha, ela Menorzinha. foi reconstruída. Foi reconstruída, é aquela que fica perto do cemitério, para quem é da cidade. Tivemos também... Eu marquei aqui a queima do café de Bebedouro. Tá inserido nessa questão que o João que o João comentou citou anteriormente. É que o Vargas, ele vai, apesar de ter enfrentado a oligarquia paulista, ele acaba cedendo nessa questão. Ele compra o café excedente e, não tendo o que fazer, porque não tinha saída, ele acaba destruindo esses estoques, queimando. Entendi. Ó, também tivemos tradicionais festas na cidade, né? Questão parte social de Bebedouro. Tínhamos as festas da primavera, né? É uma festa tradicional. Assim como foi a festa da laranja, foi tradicional a festa da primavera que acontecia nas praças aqui Barão do Rio Branco, né? Também tínhamos a tradicional festa do pau do sebo, né? Promovido pelo comerciante Adriano Garrido, né? Também iniciou esse evento em 1938. Tivemos, vou pular um pouquinho mais para frente, tivemos a criação em 1939 do Santuário da Santa Terezinha, que é aquele que é lá na Oscar Werneck. Oscar Werneck, perto da Unifafib. Cavalcante, né? Na esquina do Budá. Foi inaugurado em 1941. Tem um artigo do Zé Pedro lá também. Sim. Tem um artigo relacionado. Tivemos também em 1941, vou dar um pulinho para o Zé Pedro depois trazer esse contexto de Bebedouro, a criação da Vila Lucas Evangelista, né, que antes era conhecida como Vila dos Pobres. Tá? Em homenagem ao saudoso Lucas Evangelista, né? Que doou parte do seu patrimônio para a criação disso. E também tivemos o início, talvez,
da citricultura em Bebedouro. Agora o Zé Pedro traz esse contexto aí de... Então, inclusive, né, associado ao que o João comentou anteriormente da Segunda Guerra, o que acontece? Essa década de 1930, né, e 1940 é uma década de transição para a economia de Bebedouro. Por quê? Como já foi dito antes, o café era o grande pilar da economia, não é? Na medida que a crise se instala num contexto geral, ela também chega a Bebedouro, né? Uhum. O que vai fazer com que muitos produtores de café busquem outras alternativas, né? Na verdade, várias coisas foram tentadas, né? Alguns se voltaram para a produção de algodão, outros voltaram para a criação de gado, né? E uma parcela também acabou se dedicando à citricultura, né? Então, um desses nomes que podemos citar aí é o próprio Francisco Medeiros, depois que é considerado aí o que deu início, né, a esse processo. Depois o Coronel Raul Furquim também, né, investiu de forma significativa Antônio Alves de na Toledo, produção inicial tivemos também. da laranja e vai ter um respaldo também do poder público. E, né, Antônio Alves de Toledo, como eu disse, já é reeleito, né, prefeito de Bebedouro, vai criar um departamento municipal de apoio para a produção da laranja, né? E essa produção, que inclusive já acontecia em alguns outros municípios da nossa região, mas, né, Limeira, que era a principal produtora, vai acabar enfrentando algumas situações críticas, não é? Tanto relacionadas à questão climáticas, como também questões de doenças, né, que vão atingir aí os pomares, mas um dos problemas principais é que, na medida que houve o crescimento na produção da laranja, ele conquistou também o mercado externo, né? Só que esse mercado externo acabou sendo abalado pela Yeah. Segunda Guerra Pela Mundial. Segunda Guerra. E o grande assim, o primeiro mercado, né, que vai ser o consumidor, comprador da laranja brasileira vai ser a Europa, né? E é lá que a guerra vai acontecer com maior força. Então, gradativamente, né, esse consumo, essa compra vai deixar de existir, né? E isso que vai fazer com que num momento ali, né, da década de 40, novamente a laranja, né, tem uma certa dificuldade de se consolidar, né, e só que ela volta depois, né, o incentivo continua e na década de 50, que já é um outro contexto, aí a laranja vai ganhando força até que coloque Bebedouro aí na condição de capital nacional da laranja já na década de 1970, né. Mas eu gostaria de voltar para a década de 40 para falar, além dessa questão econômica que, né, que nós estávamos aqui falando, tem também essa questão da participação de bebedourenses, né, na Segunda Guerra Mundial. Foram 11 bebedourenses que foram para a guerra, né, todos que foram voltaram, né, mas é interessante essa questão que você falou, João, de que poucos sabem dessa participação, porque infelizmente nós não temos nenhuma referência a isso. Isso que eu ia te perguntar, não há É um interessante, monumento. inclusive, que foi depois que houve, né, o retorno lá do campo de guerra na Itália, foi feito um movimento aqui para a construção desse monumento. Mas a gente encontra referências ao movimento pela construção, mas não que ele realmente tenha sido construído, né? Então não tem nenhuma referência da existência desse monumento, nenhuma. Tá? Então Eu acredito que isso favoreça para o desconhecimento dessa parte da história aqui da nossa cidade. Que merecia, né, ser lembrado, né? Porque é um evento aí de proporções mundiais, significativas, né? Apesar do Brasil ter atuado principalmente ali no cenário da Itália, mas atuou, né? E tendo bebedourenses que participaram disso, eu acho que seria interessante a memória. Nós percebemos que alguns outros municípios, né, de alguma forma, prestam essa homenagem, não só com monumentos, né, mas também nome de ruas, nome de praças, né? Nós não temos aqui em Bebedouro, pelo que me consta, não estou me lembrando, nenhuma rua dos expedicionários, nenhuma praça dos expedicionários, e nós tivemos eles aqui, né? Exato. E tem cidades que têm museus, por exemplo, né? E aqui não há nenhuma referência, né? Infelizmente é uma parte aí que parece que foi esquecida. Né? Exatamente. Nesse período tivemos como governantes, só para a gente contextualizar para quem está nos assistindo, Bem-vindo de Oliveira, que eu falei, que foi de 31 a 33,
José Novaes de Carvalho, que foi de 33 a 34, Ricardo Marcondes Machado, que foi o cirurgião dentista que a gente já mencionou, ele foi de 36, de 34 a 36 e depois ele retorna em 47. Tivemos Dr. Tiburcio Gonçalves Filho, que foi no período de 41. Tivemos Joaquim Alves Guimarães, que foi de 42 a 46. E depois tivemos o Dr. Antônio Egídio de Carvalho, que foi também em 47. Talvez período curto. Teve algum acontecimento significativo em Bebedouro? Na verdade, nós tivemos alguns problemas aí, né? No Porque também aspecto tivemos Norberto Rangel, que foi um político, sim, advogado. né? aham. Tanto é que se você for ver, são períodos curtos, né? É, E na verdade isso vai ter uma estabilidade aí em relação ao Poder Executivo quando nós vamos ter eleição já posterior à era Vargas, né? Quando Kitts Tamato vai ser eleito, eleito, finalmente, né? As eleições voltam Voltam a e Kitts acontecer. Tamato será o primeiro eleito, né? Depois vem Dr. Pedro Pascoal, mas aí já já outros é contextos, né? Já ia entrando 1950 para a para década de frente. 50 já. Aí é a segunda metade da década de 40 e década de 50. Aham. Aí já é o período que a gente chama de República Populista. Ela começa com Dutra e vai até o João Goulart em 1964. Mas aí eu acho que é uma outra, É uma um outro outra momento para abordagem. montar considerações em relação a esse período de. Quer falar mais alguma coisa, né, Pedro? Em relação A esse período, essa década de 40? em relação a esse período, basicamente, né, nós falamos aí dos aspectos políticos, né, também econômicos, a parte do evento, né? religiosa, né, da figura, né, do Monsenhor, né, que eu citei anteriormente aí. Mas enfim, é um período aí bastante significativo na história, né, porque ele marca essa transição, né, de um período aí de conservadorismo, né, que foi a Primeira República, né, Aham. essa tentativa de reorganização, de um rearranjo, né, que existe na verdade não só aqui em Bebedouro, mas no contexto geral, né, com essa nova experiência aí de Vargas no poder, que ao mesmo tempo transita, né, dizendo-se democrático, mas ao mesmo tempo muito autoritário, né? Ditador Inclusive autoritário. com essas nomeações, né, que ele faz dos interventores, né? E isso já é uma amostra, né, do Qual era a intenção dele? qual era a intenção dele de perpetuação no poder, tanto é que depois ele volta ainda, né? Mas já década de 50 novamente. Então, assim, é um período muito marcante na história, né? Aham. Que merece ser estudado, merece ser entendido, compreendido, não é? Destacado. Porque de uma forma geral, né, todos esses processos que nós citamos aqui anteriormente, de alguma forma, vai influenciar naquilo que virá mais à frente, né? Então, para que a gente possa entender os momentos posteriores, é importante que esse período especificamente também seja bem compreendido. mencionado. Especialmente porque o Bebedouro reflete tudo isso que estava acontecendo, né? Eu acredito que nem todo município ele tenha vivenciado de forma tão presente, assim como o Bebedouro vivenciou, cada um desses eventos que a gente conversou hoje. Em muitos lugares eu acredito que isso tenha passado batido, né? A população não tenha sentido. E aqui em Bebedouro, em maior ou menor proporção, dependendo, né, do fato em si, mas o Bebedouro acaba tendo uma certa participação na própria Revolução de 32, a polarização política, né, do final da década de 30, a Segunda Guerra Mundial, a economia cafeira, que é abalada com a crise de 29, no contexto como um todo. Então, eu acho interessante, né, o bebedourense conhecer e saber que o município dele esteve presente e inserido em todos esses processos. Que legal. Podemos resumir, então, essas 2 décadas para Bebedouro como um período de transição da saída do café para a entrada do período da laranja e também um período de estabilidade política, né? Podemos resumir assim? A estabilidade política eu não diria, muito pelo De- contrário, né? de De não- instabilidade, né? Por conta de tudo aquilo que foi aqui colocado, né? Mas entendi. eu penso que também é interessante nós citarmos aqui o que não foi falado ainda, e todo esse contexto de crise da década de 30, né, na verdade acabou provocando para Bebedouro como que eu posso dizer, a cidade perdeu muito, né? Aham. Tanto é verdade que entre as perdas que nós podemos estar falando foi a própria redução da população do município,
né? Claro que na época a maioria da população morava ainda na zona rural, né? A população era predominantemente Rural. rural, né? Mas a cidade que tinha aí cerca de entre 10 e 15 mil habitantes aproximadamente, né? Que era menos da metade da população total do município, ela foi reduzida. Né? Por quê? Por conta da perda dos postos de emprego. Né? Então, muita gente que era daqui, que morava aqui em Bebedouro, acabou indo para outras regiões do estado, ou para o Paraná, enfim, né? Buscando outras formas aí de sobrevivência. Né? E nesse meio todo, né, que nós estamos aí falando, não podemos deixar de lembrar a importância das ferrovias. Não é? Porque as ferrovias continuaram sendo uma referência para a cidade, não só porque ela havia um entroncamento aqui, né, de várias linhas, inclusive, que possibilitava ligação de Bebedouro com várias cidades da região e com a capital também, não é? Assim como também as duas empresas que existiam, que era a Companhia Paulista e a São Paulo Goiás, empregavam grande parte da população dessa cidade. Uhum. Tá? A ponto assim de considerando quem trabalhava na Paulista, mais os que trabalhavam na São Paulo Goiás, suas famílias, seus dependentes, isso aí era cerca de 1/3 da população da cidade. Inclusive tivemos bairros que foram formados e feitos exclusivamente para funcionários da época, né? Sim. Que é a Vila Paulista ali, Isso. que é aquelas casas próximas ao cemitério também, Isso. né? Isso. Que é pro pessoal do alto escalão que ficava lá. Existe a vila, né, a colônia ali em frente, A colônia, estação, que é na Avenida dos né, Antunes que é ali. mais antiga, né, que foi feito ainda na década de primeira década, né, da ferrovia. Depois tem a outra que foi construída, né, mais de 100 casas lá na Vila Paulista. Na Vila Paulista, de frente exatamente. pro Horto, né? Que é de frente pro Horto, é ali onde ficava os barracões, né, de manutenção. Toda essa estrutura, né? Toda a estrutura da ferrovia. Né, as garagens, as garagens, a parte exatamente. administrativa ali, subindo o escadão, né? Aquele prédio infelizmente abandonado, né? E mais próximo ali do cemitério, né? Várias casas que foram construídas ao longo da linha do trem, ou próximas, né? Da linha né? São Paulo-Goiás, né? Então, realmente é uma referência que não pode deixar de ser lembrada. De ser mencionado. Você falou, inclusive, da questão da população rural, só para contextualizar, nós tínhamos 522 propriedades agrícolas, né? Entre elas, algumas conhecidas, que é a Fazenda Santa Cruz, Santa Irene, Fazenda Guarani, Fazenda Santa Alice, Fazenda Santa Maria, Fazenda Recreio, né? Todas essas muito influentes nessa época, né? Essas são as maiores, né? Maiores, mas havia muitas propriedades de pequeno porte, né? Não somente latifúndios, mas também as pequenas propriedades que tinham, né, um peso muito significativo, né, nesse contexto todo que nós falamos aqui. Legal. Chegamos no final da década de 40, João? Estamos na metade, né? 1945. Tá. Né? O que temos aqui nesses 5 anos até 1950? Aí nesses 5 anos a gente vai ter o governo de Dutra e na transição, né, da década de 40 para de 50, o retorno do Getúlio Vargas. Que foi em 1952. Já na década de 50. 50 eleição. Que vamos conhecer na próxima live. Na próxima a gente trabalha esse ponto. Não é segredo para ninguém. Isso. Há controvérsias, né? Há controvérsias. E no cenário municipal, nós já contextualizamos tudo isso, né? Esse momento de retomada da democracia, não é? Assim como no contexto nacional que o João comentou, aqui também as eleições que desde então nunca deixaram de acontecer, né? Que Stamata é o primeiro. Na época da ditadura militar, as eleições municipais foram mantidas, né? A não ser nas capitais. Bebedouro não era cidade estratégica, não era cidade estratégica, então as eleições tiveram continuidade, não é? Desde então nenhuma vez deixou de acontecer. E no campo econômico, claro, né? Que nós vamos ter aí a laranja se consolidando como a principal atividade econômica, a citricultura, o que vai permitir, inclusive, um crescimento acentuado da cidade, né? Isso vai acontecer nas décadas seguintes, né? Inclusive a população urbana superando a população rural. Mas aí é outro contexto já. Que legal, que legal. Aí, só para o pessoal que se interessou sobre todo esse assunto, pessoal que gosta de conhecer da história, o Zé Pedro tem vários artigos sobre vários temas que a gente
deu uma pincelada aqui, né? Mas sempre bom a gente pesquisar, quiser se afundar sobre o assunto também. Mais considerações finais sobre esse período aí? Olha, de minha parte, sobre esse período não, né? Claro que nós passamos de uma forma muito rápida até, Sim, sim. né? Há muito a se aprofundar, mas eu convido, né? Já que você citou, que todos aqueles que estão nos acompanhando visitem as páginas, né? Do Bebedouro História e Memória. Temos o site, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube também. E semanalmente a publicação de um artigo na Gazeta Na de Bebedouro, Gazeta, né? sim. Tanto na versão impressa como Como na também versão na digital. digital, né? Então convido para A que todos todos aí acompanhar. estejam E claro, e se acompanhando. vocês tiverem dúvida, né, relacionada a esse período, pode deixar aí nos comentários. Nós vamos simultâneo nas 3 páginas soltar esse vídeo ao vivo, né? Quem estiver acompanhando ao vivo, todos os 2 professores aqui vão estar disponíveis para responder. João Vitor, agradeço. Eu que agradeço. Considerações. Agradeço o espaço. Temos um próximo encontro para um próximo momento para falar da história. Assunto tem, né, Zé? Precisamos chegar na década de 2000. Eu acho que vai mais, no mínimo, umas 2. Eu vou incentivar vocês para Não, chegarmos pelo menos na década de 2000, né? Mais umas Que 2, todo mundo 3, já no lembra. máximo. Ele já era nascido. Mas eu agradeço o espaço mais uma vez, a oportunidade de estar aqui conversando. Eu acho que esse tipo de conversa é interessante por justamente resgatar e manter vivo, né, a memória e a história tão negligenciada, né, em alguns momentos e por algumas instituições, atacada. Então eu acho que Ocultada, né, principalmente. Exato. Então eu acho que é muito importante esse espaço para a gente poder estar conversando sobre. Com certeza. Também agradeço a oportunidade. Zé Sou um Pedro. defensor aí da história local, ela merece tanta atenção, né, quanto a geral, quanto a nacional. Não adianta a gente entender o contexto geral sem entender o nosso chão, né, onde verdade. estamos, onde nascemos, ou se não nascemos, vivemos, e tem muito a se conhecer, né? Verdade. Então, estamos aí à disposição para, sempre que necessário, procurar esclarecer esses pontos que precisam, Com né, serem certeza. conhecidos também. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela parceria. Eu agradeço Eu mais que uma vez o agradeço a convite. parceria dos dois, agradeço a parceria, né? Eu, né, só que eu falo por vocês terem aceitado, né, um humilde convite, a gente tem o objetivo sempre de contribuir. Eu lembro que na primeira live a gente falou que o nosso principal objetivo, você também, quando eu conversei com você lembra lá na rua que você falou, não, eu vou montar um blog. Aí eu falei, não precisa, porque não temos, né, esse tipo de incentivo à história local, né? E ficamos felizes que ainda o Zé Pedro faz isso bastante. Eu ainda menos faço, eu costumo fazer um antes e um depois, né? Não da mesma, né, riqueza de detalhes que o Zé Pedro faz, mas a gente tenta contribuir de alguma forma. E eu tenho certeza que esse projeto vai contribuir para, né, daqui a um tempo, quem for assistir vai... O bom da internet é que a internet ela é... Como que eu posso dizer? Ela imortaliza, né, algumas informações, então a gente nunca se perde em relação a isso. Agradecer a todos que nos assistiram. Siga a minha página, Bebedouro Artes. Siga a página do Zé Pedro, Bebedouro História e Memória. Siga a página do João Vitor, né? Isso no Facebook é professor... De História Geral, né? Professor João Zampier. Professor João Zampier. Siga também... siga as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube, né? O YouTube o Zé Pedro também solta uns vídeos antigos da época, né? É legal para quem gosta. YouTube, Facebook e Instagram. Isso aí. Agradecer a todos que nos acompanharam. Deixe o seu like, né, nas 3 páginas. Mande sua pergunta, né? Nos dê sugestões para que esse projeto continue, né? Para que a gente possa continuar levando conhecimento, a cultura e a história de Bebedouro para todos que gostam e todos que querem contribuir para a nossa cidade. Muito boa noite e tchau, agradeço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.